Fala galera, beleza? Murilo aqui falando. Sejam todos bem-vindos ao nosso aulão semanal. Hoje, nosso aulão de número 30, tá bom? Que a gente vai falar sobre isso daqui, ó. Como comer menos doces, tá bom? A gente vai ver como que isso tem a ver com ansiedade. Você vai estar relacionando com algumas coisas aí que você pode estar passando no seu dia a dia, tá bom? Primeira questão, primeiro tópico que a gente vai estar aí discutindo é esse daqui, ó. Porque tendemos a comer mais doces quando estamos ansiosos, estressados ou nervosos, tá bom? A gente vai ver aí possíveis motivos para a gente estar fazendo isso. Aí, vou contar para vocês a história de um paciente aí, porque ele estava ingerindo um pouco mais aí de doces, ele não estava conseguindo estar seguindo uma dieta, a reeducação alimentar dele, tá bom? Aí, o segundo tópico, que a gente vai ver o passo a passo para comer menos doces, tá bom, gente? A gente vai ver aí algumas coisas que a gente pode estar observando e pode, talvez, já estar colocando em prática também, tá bom? Esse daqui é mais uma coisa para a gente observar, mas também para refletir. Vocês vão ver que é bem reflexivo. E, por último aí, sempre as dicas que a gente tem. 2 dicas baseadas nesse passo a passo aqui, tá bom? Então a gente já vai começar. Eu só vou abrir o chat ali para eu estar vendo quem está entrando, tá bom? Vamos lá. Só um momento, tá, gente? Vamos lá. Ok. Então o primeiro tópico que a gente vai ver aí, porque tendemos a comer mais doces quando estamos ansiosos, estressados e nervosos, tá bom? Primeiramente aí, ó, os doces, eles contêm carboidratos, vai caneta, simples, tá bom? O que é isso, Murilo? Carboidrato simples. Esse tipo de carboidrato, a gente vai ver aqui depois, tá? Que eles têm aí um alto nível quando eles sobem muito rápido a nossa glicose, tá bom? A glicose é o nosso açúcar no sangue, tá? E quando a gente tem uma alta concentração de açúcar no sangue de uma maneira muito rápida, nesse disparo muito grande, aí a gente aí pode estar vendo que isso pode estar influenciando na nossa saciedade, num bem-estar temporário aí, tá bom? Então esses daí, né, os carboidratos simples, eles contêm também em doces e chamados também as conhecidas porcariadas que a gente come, tá bom? Então, por isso que às vezes, os nossos carboidratos, assim, eles elevam facilmente a nossa glicose, como eu disse, tá? E eles fazem aí com a nossa saciedade. A gente fica saciado, a gente fica satisfeito. Tem até uma dose de prazer aí que a gente sente também, tá? Por causa que a gente tá comendo esses doces aí, tá bom? Por isso que é tão fácil a gente não resistir a um doce, quando a gente está nervoso, quando a gente está estressado, porque a gente come. Parece que instantaneamente a gente sente aí um alívio, um prazer, mesmo que seja até, às vezes, instantâneo, né? A gente come e a gente fala, nossa, ó, tô bem agora. Então a gente fica aí, às vezes, viciado, né, nesse ciclo, por causa disso mesmo, por causa que é bom, por causa que tira aquele mal-estar, a gente fica menos nervoso, a gente fica menos ansioso, tá? Porém, tem aí as consequências que a gente bem sabe, que tanto para a nossa saúde, quanto para a nossa saúde mental também, na saúde física, né? Pode dar diabetes, colesterol, pressão alta e a nossa saúde mental, que a gente precisa cada vez estar dependendo mais e mais desses doces, tá? E às vezes quando a gente não tem doce, aí a gente não cria outras estratégias, a gente pode ficar aí facilmente mais nervoso e mais estressado, tá bom? Olha o pessoal chegando ali, vou dar uma olhada. E aí, Ramon, boa noite, tudo bom? Oi, Fer, boa noite, tudo bom com vocês? Vamos continuando aí, tá? Então, para explicar melhor para vocês, né? Em gráficos aqui, tá? Gráficos mais ou menos, um negocinho simples. Esses aqui, ó, são CS, carboidrato simples, tá bom? Que a gente encontra na onde? Como eu disse para vocês, a gente encontra aí nas nossas, tudo que for virado a massa, mais porcariadas assim, a gente pode encontrar em pizza, lanche, tá? Eu tava falando de doces aqui, mas a gente pode encontrar nesses lugares também, tá bom? Além dos doces.
Mas a preferência do pessoal, às vezes, pode ser doce, mas eu também falo de salgado, mas pode ser o doce porque ele tende aí a ser mais fácil, a gente gostar mais e talvez até a ser de mais fácil a gente estar comendo e consumindo isso, tá? É mais fácil a gente estar, por exemplo, num lugar e ser mais rápido, consumir um bombom, né? Uma coisa assim rapidinha, que seja doce, às vezes a embalagem pequenininha, um bis, alguma coisa, do que a gente comer um lanche, tá? Então, o doce chega também a ser mais prático, tá? Então, por isso que a gente pode aí estar falando de doces, mas também pode aí também falar dessas outras massas aí, dessas outras coisas que a gente pode estar comendo também, tá? Vamos lá. E daí o que acontece, ó, nesse gráfico aqui que eu vou explicar para vocês. A gente está aqui, ó, vamos supor que o nosso nível de ansiedade, de estresse está bem baixo, tá? Aí a gente come um doce, ele ergue, tá bom? E ele ergue muito rápido, por isso que a gente tende aí a querer comer mais doce ainda. Por quê? Porque do jeito que ele ergue muito rápido também, ele pode aí estar baixando muito rápido. Então, do jeito que ele ergue, ele despenca também. Aí a pessoa pega, fica um tempo boa, fica um tempo assim saciada, fica um tempo, vamos dizer, com esse prazer aí momentâneo, e depois ele já cai com tudo. Aí a pessoa pensa, nossa, eu tô mal de novo, o que eu vou fazer? Vou comer outro doce. Aí ela come outro doce, vai nesse pico de novo. Aí ela se sente mal outra vez, ele cai. E ele cai muito rapidamente, tá? Então, por isso que isso daí pode estar acontecendo com você, por estar comendo doces ou aí outras coisas, massas e outras coisas ligadas a esse carboidrato simples. Mas então o que é melhor estar comendo daí, tá, gente? Os carboidratos complexos, tá bom? Que carboidratos são esses? Vamos dizer, né? Como eu não sou especialista no assunto da nutrição, tá? Mas para englobar tudo, vamos dizer que é comida de verdade, tá bom? Então, o que acontece com esses carboidratos complexos? Eles não sobem tão rápido assim, que nem os carboidratos simples, mas eles se mantêm, tá? A pessoa come e ela tem algo mais regulado. Ela não pega e baixa com tudo, como no carboidrato simples. Carboidrato complexo, ele às vezes pode baixar um pouquinho, aí ele ergue mais. Mas vocês podem ver aqui, ó, olha essa diferença dessa linha dos carboidratos complexos e dessa linha aqui, ó, dos carboidratos simples, tá? Isso daqui pode ser a nossa energia, tá? O nosso estresse, tá bom? E aqui, ó, vocês podem ver que ele fica bem mais regulado. Ele fica aí bem mais estabilizado também, tá bom? Então, por isso que os carboidratos complexos podem manter a nossa saciedade e prazer do modo mais regulado, tá bom? E esse simples aqui pode estar fazendo isso. Do jeito que a gente se sente bem, depois a gente despenca e se sente bem mal, tá ok? Vamos lá para a nossa história do paciente, né? Eu vou falar o segundo tópico. Vamos lá. Tinha um paciente passando comigo que ele tinha isso daí, que ele não estava conseguindo seguir uma reeducação alimentar, ele sabia que precisava, porém ele estava se sentindo mal porque ele não estava conseguindo esse efeito, tá? Ele não estava conseguindo seguir isso daí, tá bom? E daí como que ele se sentia nisso tudo? Ele se sentia mal por não estar assim, no exemplo dele. Ele se sentia mal por não estar cabendo nas roupas dele, ele se sentia mal aí por não estar podendo vestir alguma coisa que ele gostava, tá bom? Porque ele fazia antes certas atividades físicas, ele estava tudo embalado e depois ele acabou caindo nessa produção, isso daí tudo. Então, ele estava se sentindo muito mal com isso e isso ele relatou que estava fazendo mal para a autoestima dele, tá? Então, por que eu estou contando isso daí para vocês? Pra gente já ver esse passo a passo aqui, ó, que eu vou falar para vocês, que o primeiro é o alto valor. Tá bom? O que é isso, Murilo, o alto valor? É o seguinte, às vezes a gente tem que estar observando, tá? Por que a gente quer emagrecer, por que a gente quer fazer uma reeducação alimentar, por que quer fazer uma dieta, alguma coisa. Porque pode estar ligado a algo que a gente quer internamente, porém
a gente fica aí querendo externamente sem saber o que realmente está passando por dentro de nós. Por exemplo, dessa história aqui do paciente, né? Ele queria estar emagrecendo, ele queria estar entrando em forma, seja o que for forma para ele, para estar cabendo nas roupas deles, porque ele se sentia mal do jeito que ele estava, tá? Vamos chutar outro exemplo aí. Vamos chutar um exemplo aleatório. Vamos supor que uma pessoa era desaprovada quando era pequena pelo pai, que daí ela queria que ela engordasse, né? Que achava muito magrinha tudo. E daí a pessoa pega e fica gordinha assim quando era pequena e levou isso daí pro resto da vida, tá? Isso para inconscientemente, já estou falando um pouco da psicanálise, para estar agradando o pai dela, tá? Já puxando aí uma história a mais, não é algo de tão agora. Por quê? Porque assim ela estaria agradando o pai dela, só que inconscientemente falando. Talvez por isso que ela não pudesse estar conseguindo emagrecer, tá? Eu dei um caso aí, mas isso depende também de caso para caso, de pessoa para pessoa, tá? Isso daí pode influenciar no que também? Na autoconfiança da pessoa. A pessoa pode achar assim, que ela não emagrecendo, ela é uma pessoa feia, que ela é inadequada, tá? Que ela não vai achar alguém que ame ela do jeito realmente que ela é, que daí ela não vai ter sorte em outras partes da vida dela. Então, isso daqui é muito importante, esse primeiro tópico, para a gente estar vendo uma coisa mais internalizada mesmo, tá? Para a gente estar vendo se tem alguma associação mais forte com algum sentimento, alguma emoção que a gente carrega, tá bom? Vamos lá, então, pro segundo tópico, que é uma dieta restritiva, tá? O que é isso daí? A pessoa, às vezes, inventa uma dieta, ela não passa no nutricionista ou em algum outro profissional que seja da área da nutrição, e daí ela inventa uma dieta da cabeça, tá? Às vezes, no começo, ela consegue estar seguindo, porém, isso daí é um perigo, porque ela pode estar inventando isso daí da cabeça dela e a longo prazo não está dando nada certo. Isso pode levar ela à abstinência, porque ela às vezes quer entrar de cabeça nessa dieta que ela mesma inventou, tá? Então, um passo importante também no nutricionista para você ver o que realmente você pode estar fazendo, tá bom? Por quê? Porque daí ela pode ter algo de um intenso autocontrole, tá? Por quê? Porque daí ela pode pegar e falar assim para ela: não, nunca mais eu vou comer doce, nunca mais eu vou comer porcariada, de hoje em diante aconteça o que acontecer, eu não vou colocar nada de doce na boca, né? E a gente sabe que não é bem assim às vezes, né? É uma coisa assim que cada um tem a sua realidade, porém, né, logo de início, é uma coisa assim, é uma luta interna muito desgastante, podemos dizer assim. Para algumas pessoas sim, para as outras não. Porém, se ela não tiver o apoio de um profissional, isso daí pode ficar mais difícil ainda, tá? Ela pode ficar mais descontrolada com isso e ela pode ficar mais nervosa, porque o corpo às vezes está pedindo glicose, o corpo às vezes aí está querendo alguma coisa relacionado, porque ela já tinha aí relacionado os doces a alguma coisa ou algo do alto valor que ela não descobriu ainda. Então isso daí é muito importante ela tá vendo também, tá? Outro aí, tópico, quarto, né, é a quebra da dieta ou da reeducação alimentar, tá? Porque daí a pessoa pode aí estar pensando que quando ela quebra a dieta, ela fica se privando tanto que quando ela quebra, ela pega e perde o controle. Ela pensa: nossa, eu perdi o controle disso daqui, não vai dar certo, a próxima vez eu vou voltar mais forte ainda. E ela volta ainda mais privativa, e ela volta ainda mais rígida, com autocontrole maior. Ela quer ter autocontrole sobre tudo aquilo que ela está comendo, tá? E isso daí pode vir o quê? Sentimentos de autocrítica: eu não sou capaz, eu não vou conseguir, eu não vou conseguir chegar na forma física que eu quero, chegar no peso que eu quero, tá? E ela pode sentir sentimento de culpa também. Nossa, todo mundo come as coisas, só parece que eu fico para trás, todo mundo parece que faz o que quer e conquista, né, digamos assim, na base de corpo, né? E tem uma saúde boa, só eu que fico dessa maneira aqui, tá? Então isso daí é muito bom a pessoa estar prestando atenção também, tá bom?
E também em situações específicas, tá bom, gente? O que é isso daí? Às vezes a pessoa pode estar num ponto, né, que ela vê, por exemplo, ela não é tão propensa assim, ela não fica tão, vamos dizer assim, ela não fica tão em cima quando ela fica mais no controle quando ela está fora de casa, em seguir a educação alimentar dela, dieta. Isso daí é mais fácil para ela. Mas quando ela está em casa é algo bem mais difícil, né? Porque ela está perto de mais doces, ela pode ter mais acesso aí à comida, ela pode ter mais acesso a outras coisas, ainda mais de aplicativo de celular que a gente tem. Então, o ambiente também ou alguma situação específica pode estar aí fazendo com que ela pegue e come mais doces ainda, tá? Pode, por exemplo, ela não tá tendo paciência também com o marido, com a esposa, com os filhos. Isso daí está estressando muito a pessoa e a pessoa está aí querendo comer mais doces para descontar nessa situação específica, tá? Então é importante estar pensando também em qual situação a gente quer comer mais doce, em qual situação a gente parece que é mais fragilizado para estar aí quebrando a nossa dieta, a nossa reeducação alimentar, tá bom? Aqui, gente, como eu falei passo a passo, mas é o seguinte, como não existe, né, como eu sempre falo aí, manual para ser humano, isso daqui pode dar certo, tá? Isso daqui pode também não dar certo, tá bom? Mas enfim, já é um primeiro passo para você já estar refletindo com você mesmo, né? Por que às vezes está tão difícil essa parte, né? De tá se restringindo aos doces, tá? Será que você está fazendo realmente certo? Será que você está com uma orientação do profissional? Tá? Será que não tem algo aí por trás que você tem que ver no alto valor seu? Tá bom? Então, você já pode estar refletindo. Essa daqui é uma parte mais reflexiva do que prática mesmo. A prática, eu vou deixar aqui para vocês, que a gente vai falar agora, nessas duas dicas aqui, tá bom? Como a gente sempre tem dica aí, eu deixei essas duas dicas práticas para a gente já estar tentando colocar e conseguindo, né? Tomara colocar na nossa rotina, tá bom? A primeira dica aí que eu vou passar para vocês é a dica mesmo do alto valor, tá? O que você está atribuindo a isso daqui, ó, tá? O que você está atribuindo a sua dieta, a sua alimentação? Por que você realmente lá no fundo... Por que você realmente lá no fundo tá querendo, né, mudar de corpo, perder peso, enfim, qualquer coisa do tipo? Quais são as suas razões que estão te levando a você a querer fazer isso, a você a querer tá exercendo isso daí, tá bom? Então isso daí já é muito importante você já tá pensando o que está atrapalhando. Será que está ligado à sua autoestima? Será que está ligado à sua autoconfiança? Será que está ligado